Então diz a palavra de Deus: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Ao Senhor Deus e Pai, obrigado pelo santo privilégio de estarmos diante da Tua santa palavra, de ouvirmos a Tua santa palavra, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe nesta hora. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra nos nossos corações. E que venha promover uma mudança dentro de nós, operando uma cura nas nossas vidas também, Senhor. Oh Deus, salva vidas nessa noite, liberta os cativos e os oprimidos pelo mal, quebra as cadeias, as correntes espirituais, que haja salvação nessa noite, que haja libertação, curas, para a glória do Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Irmãos, eu quero falar, pela graça de Deus, sobre o tema como superar os traumas emocionais. Como superar os traumas emocionais. Então, primeiro vamos definir aqui o que é um trauma emocional. O que é um trauma emocional? Um trauma emocional é quando acontecem coisas na nossa vida de caráter negativo, e essas coisas de caráter negativo acabam influenciando a nossa vida durante um longo período de tempo. Então, esses eventos que marcam a nossa vida de maneira tão negativa, que um dia não resolve, uma semana não resolve, o tempo passa e nada é resolvido, então nós estamos diante de um trauma. Então, basicamente, um trauma psicológico, emocional, é aquilo que nos marca de modo negativo, seja em decorrência de um abuso, seja por decorrência de uma violência sofrida na infância, na adolescência, ou até mesmo na vida adulta. O trauma emocional são experiências negativas tão profundas e dolorosas, que se não for tratado, se não for superado, pode trazer um adoecimento do nosso corpo, da nossa mente e, claro, das nossas emoções. Traumas da infância.
traumas da adolescência, da juventude, não superados, causa adoecimento, irmãos. Quantas pessoas estão hoje adoecidas, com a baixa autoestima, pessoas que vivem numa eterna solidão, pessoas que vivem de aparência, sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Pessoas que aparentemente estão alegres, mas por dentro estão sangrando. Pessoas que aparentemente são bem resolvidas, quando na realidade existe essa trava, existe esse trauma, que não deixa a pessoa ser feliz, meus irmãos, não deixa a pessoa ser feliz, não deixa a pessoa avançar na vida. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, historicamente, foi a última carta que Paulo escreveu. São as últimas palavras registradas nas Sagradas Escrituras. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Ele estava em uma masmorra, ele estava em uma prisão úmida, insalubre, onde os prisioneiros que adentravam essa prisão, quando saíam de lá, já saíam doentes de lá, porque era um lugar fédido, horrível, desumano. Mas o apóstolo Paulo, nessa prisão, ele já estava sentenciado à morte. Ele já sabia que ele iria passar pelo martírio. E ele escreve essa carta, que é uma carta de despedida. São as suas últimas orientações ao seu filho na fé, Timóteo. E é interessante que nesse momento o apóstolo Paulo, ele fala sobre algumas experiências traumáticas que ele sofreu em seu ministério, irmãos. Então primeiro eu quero pensar com vocês sobre essas experiências ruins que o apóstolo Paulo, ele sofreu nesse momento tão difícil do seu ministério, de sua vida. Então vamos ver aqui algumas experiências que o apóstolo Paulo, ele narra, que foi algo traumatizante em sua vida. Primeiro, que ele sofreu a solidão. Diz aí no versículo de número 9, procura vir ter comigo depressa. Ele pede a Timóteo pressa em visitá-lo. Ele está querendo ver pessoas. Ele está querendo receber uma visita. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 11, ele diz, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. No versículo 21, ele diz, apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Observe que em dois momentos ele diz, apressa-te. Timóteo, vem logo. E há um momento que ele diz, somente Lucas está comigo. Então, o apóstolo Paulo, nesse momento, ele está sentindo uma dor, que talvez você sabe muito bem do que o apóstolo Paulo está falando, a dor da solidão. Há uma diferença entre solitude e solidão. Solitude é quando nós queremos ficar sozinhos para uma reflexão, para uma reciclagem, para uma meditação. É o ficar sozinho necessário que todos nós aqui precisamos. Há momentos que a gente tem que se afastar da multidão e fazer o que Jesus Cristo fez muitas vezes. Ir ao deserto, ir ao monte, porque ele queria ficar sozinho, só ele e Deus, só ele e o Pai. Isso é chamado de solitude. Há momentos que nós precisamos ficar sozinhos, para fazer um autodiagnóstico, uma autorreflexão, são momentos importantes da nossa vida. Agora, diferente da solitude é a solidão. O que é solidão?
Solidão é quando nós nos sentimos sozinhos. Solidão tem a ver com o nosso estado emocional, a nossa forma de olhar para as circunstâncias da vida. Solidão tem a ver com se sentir sozinho existencialmente, meus irmãos. É possível estarmos cercados por muita gente e mesmo assim de se sentir só, se sentir sozinho. O apóstolo Paulo passou por isto. Ele estava naquela masmorra e ele estava querendo ser visitado, porque estava se sentindo só. Servos de Deus passam por isso, irmãos. Não é pecado a gente passar por essas experiências. Servo de Deus passa por isso, meus irmãos. É quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. É quando nós enfrentamos circunstâncias que a gente gostaria de uma palavra amiga, que a gente gostaria de uma palavra de conselho, de apoio moral, emocional, espiritual. São momentos difíceis da nossa vida. O apóstolo Paulo está passando por esse drama. Mas também, se você observar no versículo 10, ele sofre um outro trauma também. O trauma do abandono, está aí no versículo de número 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, sentindo uma dor do abandono. Demas, que era um cooperador do apóstolo Paulo, alguém que o apóstolo Paulo ajudou muito, alguém que era cooperador do apóstolo Paulo, diz Paulo, ele amou, Demas amou o presente século e me abandonou. Você já sentiu a dor do abandono? A dor da rejeição, a dor de ser abandonado por alguém que você não esperava esse abandono? Pois é, o apóstolo Paulo passou por isso, meus irmãos, de ser abandonado por alguém na hora mais difícil da sua vida. A dor do abandono. Mas ele sofre também a dor da traição, está aí no versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque me resistiu fortemente nas nossas palavras. Segundo os pesquisadores, eles chegaram a uma conclusão que esse Alexandre foi o que delatou o apóstolo Paulo, o entregando a Roma. O apóstolo Paulo, ele sofre a sua primeira prisão, que foi uma prisão domiciliar. 2 anos depois, ele é liberto dessa prisão. Ele continua pregando o evangelho. O imperador Nero decide perseguir todos os cristãos. E a cabeça do apóstolo Paulo tinha muito valor para o império. E quem foi que entregou o apóstolo Paulo, o traindo? Alexandre. Por isso que ele diz, Alexandre causou-me muitos males. A dor da traição. Você que um dia foi traído por alguém, você sabe o que é isto. Sentir a dor da traição. A traição causa um trauma, um impacto emocional muito grande na vida de um ser humano. Porque a traição não acontece por alguém que a gente não confia. Não existe traição quando alguém faz algo que você não confiava nela. Aqui não é traição. Traição existe quando você confia em alguém. Traição existe quando você não espera a atitude da pessoa, da forma como aconteceu. Isso é uma traição. Jesus Cristo passou por isso, a gente sabe disso. Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus. E Paulo passa também por essa dolorosa experiência, a experiência da traição. Alexandre o abandonou.
Mas ele sofre também o drama da privação, está aí no versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O momento estava tão difícil para Paulo, que ele não tinha uma capa para poder se proteger do frio, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo de que a teologia da prosperidade está muito equivocada. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de que a teologia da prosperidade é uma grande heresia. Porque na teologia da prosperidade se ensina assim, que servo de Deus fiel não vai passar nenhuma privação. Vai ser rico, vai ser próspero, vai ter saúde, vai ser muito bem sucedido aqui nesse mundo, porque Deus vai prosperar a vida dos crentes fiéis. O apóstolo Paulo foi um homem muito fiel a Deus. O maior plantador de igreja do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. O maior escritor do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo, escreveu 13 cartas. O maior pregador da história foi o apóstolo Paulo. O maior de todos os apóstolos foi Paulo. Um homem extraordinário, meus irmãos, o maior bandeirante do cristianismo. Alguém que leva o evangelho aos gentios, foi o apóstolo Paulo. Um homem que quebrou muitos paradigmas da época. Mas esse homem está tendo os últimos momentos de sua vida pobre. Não tinha uma capa para poder se proteger do frio. Ele sofre o drama da privação. Ele sofre o drama da ingratidão, está aí no versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. O maior plantador de igrejas, o homem que evangelizou muita gente, ganhou muitas almas para o Senhor Jesus, na sua primeira defesa, diante dos seus perseguidores, ninguém foi lá para poder dar um apoio moral para o apóstolo Paulo. Ninguém, meus irmãos. Então aquele sofre a dor da ingratidão. O que é ingratidão? É quando você ajuda alguém e essa pessoa não retribui a você. A ingratidão faz parte de uma pessoa que não tem memória emocional. Nós temos a memória cognitiva, que o nosso cérebro é responsável por essa memória, e nós temos uma memória afetiva, e o nome dessa memória afetiva se chama gratidão. É quando nós reconhecemos o bem que o outro nos fez. O nome disso é gratidão. Paulo está passando por um momento mais difícil da vida dele, e as pessoas que ele tanto ajudou, foi as pessoas que o abandonaram e não foram na sua primeira defesa. Foi um momento muito doloroso para a vida desse homem de Deus. Então observe a situação que esse homem está passando, irmãos. Mas o que o apóstolo Paulo fez para superar tudo isso, irmãos? Para não entrar em uma depressão, não pensar, não ter ideações suicidas. O que esse homem fez para superar tudo isto, para não ser um murmurador, para não desistir do evangelho, para não ser um crente que fala mal de igreja, fala mal dos crentes? O que o apóstolo Paulo fez para superar todos esses males que ele enfrentou, meus irmãos? Então nós vamos observar aqui algumas coisas importantes que o apóstolo Paulo fez e que nos traz grandes lições. Primeiro, Paulo nos ensina que nos momentos mais difíceis da sua vida, convide pessoas para estar com você. Está aí no versículo de número 9. Ele diz: procura vir ter comigo depressa. Paulo aqui está nos ensinando.
Quando você passar por um momento difícil da sua vida, convide pessoas para estar perto de você. Uma das decisões erradas que alguém faz quando está passando por um momento difícil é se isolar, irmãos. É não querer a presença, a visita de ninguém. Isso é uma das decisões mais erradas que uma pessoa pode fazer. É se isolar, é o isolamento social. Paulo está passando por um momento doloroso, mas ele diz: procura vir ter comigo depressa. Porque gente precisa de Deus e gente também precisa de gente. A solidão é uma péssima companhia nas horas amargas da vida, meus irmãos. Precisamos ter um amigo com quem nós podemos abrir o nosso coração. Agora, amigos verdadeiros. Precisamos ter amigos. Deixa eu lhe perguntar, você tem amigos? Você tem amigos? Um dos sinais de saúde emocional é quando nós temos vínculo afetivo com pessoas. Do contrário, um dos sinais do adoecimento humano é quando a pessoa não tem vínculo com ninguém, com nenhuma pessoa. É um sinal de adoecimento. É quando a pessoa se torna um antissocial. Você precisa ter amigos. Se você só tem conhecidos, eu preciso lhe dizer, você precisa ter amigos. Pessoas que você possa ouvir de verdade, pessoas que possam fazer parte da sua vida de verdade, pessoa que possa lhe confortar em particular, defender você em público, pessoas que venham te levantar no momento que você está se sentindo caído, pessoas que venham lhe confrontar no momento que você está errado, pessoas que venham te elogiar nos momentos que Satanás está oprimindo a sua mente, deixando a sua autoestima baixa. Você precisa de amigos, você precisa de pessoas para orar juntamente com você, para dar uma palavra de Deus para você nos momentos difíceis da sua vida. Um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia, além do apóstolo Paulo, é o Senhor Jesus Cristo. No momento mais difícil do seu ministério, lá no Getsêmani, o que Jesus Cristo fez, queridos irmãos? Ele chama os seus discípulos para ir com ele naquele monte, para orar juntamente com ele. E no momento da oração, em particular, ele chama 3 dos seus discípulos mais chegados a ele, Pedro, Tiago e João. Ele vai para um lugar à parte com esses 3 discípulos. Ele abre o coração para esses 3 discípulos, dizendo assim: orai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Vigiai aqui comigo, orai comigo. O que é que Jesus Cristo está nos ensinando? Que nas horas difíceis da vida, nós precisamos de amigos a quem nós devemos desabafar, abrir o nosso coração. Se você se sente uma pessoa traumatizada, você precisa abrir o seu coração para alguém. Você precisa tirar essa casca aí daí do seu coração. Talvez isso está preso aí dentro de você. Você conversa muito, mas com você. Você conversa muito sozinho. Você conversa muito aí nos seus pensamentos, e conversa, e conversa, e conversa. Só que você precisa colocar isso para fora. Irmãos, pensem assim: nós somos como uma bola de ar. Tem uma bola de ar de aniversário? Ali alguém vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Mas chega um momento que tem que parar. Porque se não parar, o que vai acontecer?
a bola vai estourar, não é assim? Existe um limite. Por mais que aquela bola seja de boa qualidade, mas ela tem um limite. Se não parar de soprar, vai chegar o momento que vai estourar. Nós somos assim, irmãos. A gente vai colocando para dentro, conversando só com a gente. Vai remoendo lá dentro da gente. Só que isso vai enchendo, vai enchendo. Chega um momento que o corpo começa a mostrar sinais de adoecimento. Manchas no corpo, o cabelo começa a cair, uma dor de cabeça constante, febre, dores no corpo, uma úlcera já aparece, uma úlcera nervosa, a falta de apetite, ou ansiedade em querer comer demais, a insônia, é o corpo gritando, dizendo assim: cheguei no meu limite, respeite o meu limite, busque ajuda, converse com alguém. Meus irmãos, nós precisamos de amigos. Você tem amigos? Você tem amigos mesmo? Amigo que você abre o coração, que você revela quem você é de verdade. Porque para os conhecidos, a gente não revela quem somos de verdade, irmãos. Para os conhecidos, nós temos muitos muros, mas para os amigos, nós não temos muros. Eles sabem quem somos de verdade. Você tem amigos? Você precisa de amigos. O apóstolo Paulo foi um homem extraordinário, um homem de Deus, mas sozinho ele não fez nada, porque ele tinha amigos. Timóteo, Tito, Filemon, Lucas. O apóstolo Paulo tinha muitos amigos, irmãos, gente que colava com ele, gente que estava ali para ajudá-lo. Meu querido irmão, minha querida irmã, ninguém cresce na vida sozinho, não. Ninguém cresce na vida se isolando, não, meus irmãos. Ah, pastor, mas eu não quero incomodar ninguém. Você não quer incomodar ninguém e vai ficar sofrendo calado, dando o seu grito silencioso. Ah, pastor, mas eu não confio em ninguém não, pastor. Inclusive a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Mas a Bíblia não diz maldito o homem que confia no homem e põe um ponto final. A Bíblia diz assim, Jeremias capítulo 17: maldito o homem que confia no homem e põe no homem a sua força, e faz do seu braço a sua força. Então a Bíblia não está proibindo você confiar em alguém. A Bíblia proíbe você confiar em alguém a tal ponto que você não confia mais em Deus, mas você confia naquela pessoa. Mas nós precisamos ter amigos em quem podemos confiar. Abra seu coração, converse com seus amigos. Por isso que é importante no casamento os cônjuges serem amigos, para poder abrir o coração. Isso é muito importante. Segundo lugar, não fique olhando para as pessoas que desapontaram você, fazendo registros na sua memória de maneira negativa. Está aí no versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. O apóstolo Paulo, ele está lembrando que esses irmãos, que essas pessoas o abandonaram. Mas na sequência, nos é revelado que o Paulo não ficou olhando para essas pessoas que o abandonaram. Ele seguiu em frente, irmãos. Por quê? Porque pessoas podem nos abandonar, nos trair,
Pessoas podem nos fazer mal, mas a nossa vida precisa seguir, meus irmãos. A nossa vida precisa seguir. Talvez você é uma pessoa que não é feliz de verdade. Você é uma pessoa que sofre muito com o seu passado, porque você fica muito lembrando da pessoa que te fez o mal. Você acaba não vivendo. Há um filme, eu não sei se vocês já assistiram esse filme, é um filme antigo, cujo tema é Dormindo com o Inimigo. É um filme antigo. O tema do filme é Dormindo com o Inimigo. É um tema que nos traz uma reflexão. Como é que a gente dorme com o inimigo? É quando a gente fica sempre pensando naquela pessoa que nos fez o mal, e a gente não tira essa pessoa dos nossos pensamentos, e a nossa vida fica travada aqui, meus irmãos. A gente precisa prosseguir, queridos. O que é que o salmista diz? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Então, tire o seu olhar das pessoas que te fizeram mal. Siga a sua vida. Siga a sua vida. A vida é muito mais do que experiências ruins. A vida é muito mais que isto. Então, siga a sua vida. Terceiro, saiba pedir perdão e perdoar as pessoas que fizeram mal a você. No versículo 11 ele diz: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. É interessante quando Paulo diz: traz Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Por que Paulo fez questão de registrar isso? Marcos me é útil para o ministério. Porque na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele vai com Barnabé para a sua primeira viagem missionária, eles levaram Marcos com eles. Só que durante a viagem, algo aconteceu que a gente não sabe o que foi. Marcos, ele desiste, ele retrocede, ele vai embora da viagem. Ele não continua a viagem missionária. Quando o apóstolo Paulo com Barnabé voltaram, dizendo para a igreja de Antioquia o que aconteceu na viagem, isso empolgou Marcos. Deu aquele arrependimento, dizendo assim: por que eu voltei? Era para eu ter ficado. E aí agora Paulo e Barnabé decidem ir para a segunda viagem missionária. E Marcos, arrependido, diz assim para Paulo e Barnabé: eu quero ir de novo com vocês. Ah, meus irmãos, o apóstolo Paulo era um homem de uma personalidade muito forte. Muito forte. A gente percebe que Paulo era um homem sanguíneo. Sanguíneo. Era um homem sanguíneo. Era um homem de uma personalidade forte, temperamento forte. E quando ele ouve Marcos dizendo assim: eu quero ir de novo com vocês, Paulo diz assim: com a gente você não vai mais. Acabou. Você não serve para a gente. Para a gente você é inútil. Porque agora você quer ir, né? Primeira viagem deu tudo certo. Aí agora você está se empolgando para ir. Comigo você não vai. Comigo você não vai. Só que Barnabé sente as dores de Marcos, a rejeição que Marcos aqui está sofrendo. E Barnabé diz assim para Paulo: Paulo, ele vai sim. Porque se ele não for, Paulo, eu não vou com você mais. Aí acontece uma briguinha entre dois líderes da igreja. Dois homens de Deus começam a entrar em uma discussão. Paulo diz assim: comigo ele não vai, Barnabé. Barnabé disse: ele vai sim, porque se ele não for, você segue a sua viagem, porque eu desisto também. E resultado, Paulo era de uma personalidade forte, não era um homem de voltar atrás nesse momento, e ele diz assim: então a gente também se separa.
Eu vou escolher um outro cooperador para mim. E ele escolhe Silas, para ir na segunda viagem missionária. E Barnabé pega Marcos e vai para a viagem missionária deles. Eles seguem um outro caminho. O tempo passa, irmãos, e a maturidade vem para o apóstolo Paulo. Porque observe, a gente não pode piorar na medida que a gente envelhece, irmãos. A gente tem que melhorar. Tem gente que quanto mais envelhece, pior fica. Fica mais soberbo, mais orgulhoso, mais difícil de relacionamento. O apóstolo Paulo, ele foi melhorando com o passar dos dias. Deus foi lapidando esse homem. Deus foi quebrando o coração desse homem. Esse homem passou por experiências que quebrou o coração dele. E Paulo agora está na prisão, nos seus últimos dias de vida, e ele escreve para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, quando você vir me visitar, traz Marcos, pois ele me é muito útil para o ministério. O que é isso, irmãos? Pedido de perdão. Ô Marcos, me perdoa. Eu exagerei com você naquele dia. Ô Marcos, eu fui pesado com você. Me perdoa. Você não é inútil não, Marcos. Você é muito útil para mim, para o meu ministério. Vem me visitar, Marcos. Ô meus irmãos, é tão bonito quando a gente reconhece os nossos erros. Você é uma pessoa que reconhece os seus erros, ou você fica culpando os outros pelas mazelas, pelas coisas ruins que acontecem na sua vida? Você é uma pessoa que reconhece os seus erros, ou você fica culpando os outros pelo seu sofrimento, se vitimizando, no seu coitadismo? Como é que é você, hein? Você é uma pessoa que reconhece os seus erros? Você é uma pessoa que pede perdão quando você erra? Porque talvez você seja essa pessoa que só quer que as pessoas peçam perdão para você, mas você não se dispõe para pedir perdão para alguém, que você falhou, que você errou, que através dessa briga, dessa discórdia, o que a outra pessoa lhe fez, acabou causando uma mágoa dentro de você, porque essa pessoa reagiu nas palavras, reagiu nas ações, e isso causou um trauma, uma mágoa dentro de você. Mas Paulo, ele fez algo muito bonito, ele pediu perdão. É nobre. Homens de Deus, mulheres de Deus também erram, irmãos, não são perfeitos. Você não é perfeito. Reconheça os seus erros, suas falhas. Não se vitimize. Para de coitadismo. Para de se colocar na defensiva. Para de achar que está todo mundo errado e só você está certo. Para de se sentir injustiçado o tempo todo. Para desse coitadismo. Para com isso. Levanta a sua cabeça. Se você errou, peça perdão. Se você entende que não errou, que foi a outra pessoa que errou com você, libere perdão para essa pessoa. Seja liberta, seja livre, em nome do Senhor Jesus. Se liberte dessa sua mágoa. Essa mágoa que tem sido um câncer para a sua alma, tem torturado você, tem tirado a sua paz, tem mudado a sua personalidade, o seu caráter. Você era uma pessoa tão agradável, você era feliz, você era comunicativo, você era uma pessoa que gostava de ajudar os outros. Você se travou, você se tornou uma pessoa ranzinza, você não sorri mais, você não brinca mais, você não quer mais amizade com ninguém, sua vida mudou, seu caráter mudou, sua personalidade mudou, por conta dessa mágoa aí no seu coração. Se liberte disso, em nome de Jesus. Peça perdão, libere perdão. O perdão, meus irmãos, é abençoador, é libertador nas nossas vidas, é cura de Deus na nossa alma. Perdão é algo necessário. Quem ama, quem perdoa, melhor dizendo, quem perdoa se ama, tem amor próprio. Porque a pior coisa que você pode fazer contra você mesmo é guardar mágoa no seu coração, é tomando um veneno, desejando que o outro morra, é se martirizando, é se ferindo, e acaba você se dando
mal em tudo isto. Sua alma fica pesada, você se torna uma pessoa difícil de relacionamento, porque pessoas magoadas, e com o passar do tempo não se libertam, se tornam pessoas difíceis de relacionamento, irmãos. Difíceis de relacionamento. Porque tem uma autoestima muito baixa. Pessoas que têm autoestima muito baixa, se vitimiza muito, é cheio de milindres, ninguém pode fazer nada que essa pessoa não gosta, que ela já muda logo, não aguenta receber uma crítica, que tudo muda logo, quer ser afagada, elogiada o tempo todo, mas a vida não é assim. Nem todo mundo vai elogiar você, nem todo mundo vai apoiar você, nem todo mundo vai querer ser seu amigo. A vida é assim. E a gente precisa seguir em frente. Precisa se libertar dessas amarras aí do passado e seguir em frente. Porque a vida é bela. E ela é única. Ela é intransferível. É a nossa vida, meus irmãos. É o presente de Deus para a nossa vida. Então se liberte, viva a sua vida. E viva a sua vida da melhor forma possível. Você não vai reencarnar quando você morrer, não. Você não vai voltar aqui nesse mundo depois que você morrer, não. Você não vai refazer a sua vida depois que você morrer, não. Sua vida é única. É intransferível. Agora você vai desperdiçar os dias da sua vida, os seus últimos dias, anos, a gente não sabe até quando, você vai desperdiçar isto, se martirizando pelas coisas ruins do passado. Presta atenção, guarda isso que eu vou lhe dizer. Quem vive pelo passado, não tem presente, e quem não tem presente, nunca vai conseguir projetar para o futuro. Você não é museu, para estar vivendo de passado. Se liberta disso. Ah, quando eu era criança, eu tinha 5 anos. Ah, meu pai me fez algo que me marcou. De lá para cá, não fui mais a mesma pessoa. Eu entendo você. Eu sei que isso foi muito difícil para você. Mas você precisa viver. Deixa no passado o que é passado e viva o hoje, para você conseguir projetar para o seu futuro. Amém, meus irmãos? Viva o hoje, se liberte disso. Ah, eu errei, cometi um erro tão grosseiro no meu passado e até hoje, pastor, eu me culpo. Se aproprie do perdão de Deus. Você não já pediu perdão a Deus? Deus já lhe perdoou. Porque Deus não perdoa por prestação. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não. O perdão de Deus é instantâneo. E a Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, de maneira simbólica, Ele pega os nossos pecados e lança nas profundezas dos oceanos. E Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Se liberte da culpa. Em nome de Jesus, se liberta disso, da culpa. Satanás está querendo lhe oprimir na culpa. Dizendo assim, você não pode, você não consegue. Você não tem autoridade. Você errou no seu passado é tenebroso, é sujo, é imundo. Você não deveria estar dentro de igreja. Você não deveria ser crente. Você não deveria estar falando com Deus. Quem é você para carregar uma Bíblia? Quem é você para estar dentro de igreja? Quem é você para querer evangelizar os outros, dar lição de moral nos outros? Quem é você para fazer isto? Isso é o diabo. Isso é a voz do maligno, querendo oprimir a sua alma. Mas sabe qual é a resposta de Deus para você? Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos perdoados por Deus, meus irmãos. E agora somos livres do nosso passado tenebroso. Somos livres. O diabo é o acusador. Deus é aquele que nos perdoa uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados.
Uma outra lição importante que Paulo nos ensina é que mesmo que a situação esteja muito difícil, não se afaste da palavra de Deus. Ele diz isso aí no versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Os pergaminhos era o nome que era dado para a Bíblia da época. Eram rolos de livros da Bíblia, chamados de pergaminhos. Paulo está na prisão, em outras palavras, ele está querendo ler a Bíblia. Traz os pergaminhos, especialmente os pergaminhos. Por que que é importante, nos momentos difíceis da nossa vida, a gente ler a palavra de Deus, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela nos levanta. Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta. Porque a palavra de Deus é luz para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Porque a palavra de Deus, ela refrigera a nossa alma, ela nos guia pelas veredas da justiça. Porque a palavra de Deus, ela vai nos confrontar, mas ela vai nos curar. Não se afaste da palavra de Deus. Muitas pessoas, quando ficam desanimadas, uma das primeiras coisas que elas fazem é deixar de ler a Bíblia. Ah, não estou lendo mais a Bíblia não, pastor. Sinceramente, eu não tenho lido mais a minha Bíblia. Ah, pastor, estou num desânimo. Minha Bíblia nem pego para poder meditar na palavra de Deus. Você está errando, meu irmão. Está fazendo tudo errado. É através da Bíblia que Deus vai animar você. É através da Bíblia que Deus vai revigorar a sua alma. Não se afaste da palavra de Deus. Uma outra lição é que no verso 16, Paulo nos ensina que mesmo que a gente se sinta às vezes até sozinhos, em uma solidão, se sentindo rejeitado, abandonado, Paulo nos ensina que de fato nós nunca estaremos sozinhos. Ele diz isso aí no versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Verso 17, mas o Senhor me assistiu, e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo diz, todos me abandonaram, mas ele continua, mas o Senhor me assistiu, o Senhor estava comigo, o Senhor não me abandonou. Podem todos me abandonar, mas o Senhor não me abandona. Ele é o fiel amigo, Ele é o melhor companheiro, Ele é fiel. Sabe por que você está aqui? Olhe para cá em nome de Jesus. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está assistindo agora? É porque Deus não abandonou você. Deus não abandonou você. Deus tem visto as suas lágrimas. Deus tem visto a tua dor. Deus tem contemplado você. Ele tem visto você. Ele sabe quem você é. Antes de você nascer, Ele já escolheu você. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Deus não te abandona. Ele não nos abandona, irmãos. Mas talvez você diga, ô pastor, mas eu sou tão falho. Eu tenho errado, pastor. Eu tenho falhado diante de Deus. Mas louvado seja Deus, que o amor de Deus não é condicional, irmãos. Bendito seja Deus, porque o amor de Deus é incondicional. Isso quer dizer o seguinte, não há nada que você faça para Deus te amar mais. E não há nada que você faça para Ele te amar menos. Ele te ama, apesar de quem você é. Ele te ama. Deus é assim. É o amor de Deus que é inexplicável. É o amor de Deus que nos constrange. Porque a gente se sente assim, muito imerecedor mesmo. Senhor, por que tu me amas? Sendo que eu sou tão imperfeito. Mas esse é o amor de Deus, irmãos.
Ele não nos abandona, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus se faz mais presente ainda. Mas talvez você possa dizer, mas pastor, eu não sinto a presença de Deus. Mas quem disse que a prova de que Deus está conosco é a gente sentir a presença dEle? A gente não vive pelo sentir, a gente vive pela fé. Mesmo eu não sentindo, mesmo eu não vendo com os meus olhos naturais, eu sei que Deus está comigo. Ele está conosco, meus irmãos, Ele não nos abandona. O Senhor me assistiu, disse o apóstolo Paulo, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. A graça de Deus nos basta, meus irmãos, e o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas Paulo, tendo superado todos esses traumas, essas situações ruins que ele sofreu, ele no verso 18, ele conclui, irmão, de uma forma tão bela. Ele diz assim, verso 18: o Senhor me livrará de todas as obras malignas, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo está mostrando assim para mim e para você. Seu início pode ter sido muito difícil. Na sua infância, pode ter sido muito difícil. Seu início talvez foi muito difícil. Você passou situações terríveis no seu início. Talvez o seu início da sua caminhada cristã também foi muito difícil. Você sofreu muitas retaliações no início da sua caminhada cristã. Mas eu preciso lhe dizer, seja fiel a Deus, ame ao Senhor, adore ao Senhor, porque o seu final não será terrível, o seu final será glorioso. Paulo não termina seu ministério blasfemando, murmurando, um desigrejado, decepcionado com a igreja, não querendo a presença mais de irmãos na fé. Ele termina o seu ministério dizendo: o Senhor me livrará de toda obra maligna, Ele me levará salvo para o seu reino celestial. E ele termina adorando a Deus, ao Senhor, dizendo: a Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quem dá a última palavra na sua vida é Deus, não é o diabo. O diabo não dá nem a primeira nem a última palavra. A última palavra quem dá na sua vida é Deus. Seu futuro pertence a Deus. Sua vida está nas palmas das mãos de Deus. Deus está no controle de toda a sua vida. Fique firme no Senhor. Procure fazer aquilo que Deus lhe orientou nessa noite. Acate os conselhos de Deus para você. Porque eu tenho certeza que uma vez que você serve ao Senhor, o seu final será muito melhor do que o seu início. Coisas maiores e melhores estão para acontecer na sua vida. Você crê nisso? Coisas maiores e melhores estão para acontecer na sua vida. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.